Pastor, Jesus não começou quando ele se encarnou? Não, ele se encarnou, ele já era Deus. O Verbo, né? Deus se fez carne e habitou entre nós. Isaías o chama de Pai da eternidade. Ele sempre existiu. O Espírito sempre existiu. Então, para nossa mente finita, é muito difícil entender um ser infinito, um ser eterno. Entender um ser que não tem princípio. Agora, Deus também ele se revela e se faz conhecido pelos atributos que são atributos comunicáveis. Se os incomunicáveis ele não partilha com sua criação, já os comunicáveis ele partilha. Por exemplo, Deus é amor e ele partilha esse amor conosco, é por isso que nós amamos. Deus é graça, é por isso que nós somos alcançados por essa graça e também partilhamos graça com as pessoas. Deus é misericórdia, Deus é longânimo, Deus é santo, Ele é justo. Deus dará o galardão, Deus é verdade. Ou seja, todos esses atributos são o que nós chamamos de atributos comunicáveis. Deus partilha tudo isso com a sua criação. Então, os atributos comunicáveis e os incomunicáveis, eles nos falam sobre quem é Deus. E quanto à soberania de Deus? A soberania de Deus é claramente ensinada nas Escrituras. Em Daniel 4,35 diz, segundo a sua vontade, ele opera. Não há quem lhe possa deter a mão. Interessante, né? Deus opera e ninguém pode deter a sua ação. Quando Deus escolhe fazer algo, ninguém pode impedir que isso aconteça. Em Daniel capítulo 2, isso ficou muito claro quando Deus traçou para Daniel o rumo da história. Vai reinar Babilônia, depois virá a Medopérsia, depois virá a Grécia, depois virá Roma. Quem era Nabucodonosor para tentar impedir que Babilônia não caísse? Deus disse pela palavra profética que ela cairia, e ela caiu. Quem era Alexandre o Grande para impedir que o seu reino passasse? Deus havia dito que a Grécia passaria, que daria lugar a um quarto império, e a Grécia caiu e veio o Império Romano. O Império dos Césares. Esses homens que se sentiam verdadeiros deuses. Mas quem eram esses Césares para desafiar a autoridade e o poder de Deus? Eles todos passaram. Roma passou, perdeu o seu poder. Hoje estamos aí nos dedos da estátua, nos 10 tribos bárbaras que depois formaram as primeiras nações europeias. Aí estão os reinos desse mundo, mas quem são esses líderes mundiais para impedir que Deus haja? Daniel 4,35. Não há quem lhe possa deter a mão. Quando Deus escolhe agir, ninguém pode deter sua ação. Não é maravilhoso isso? Já em Apocalipse, a soberania de Deus é colocada na seguinte expressão: porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Sim, todas as coisas foram criadas por Deus. Ele criou todas as coisas. Não existe espaço aqui para especulação humana. Não existe espaço aqui para crendices populares, para invenções humanas de que nós viemos de um ser unicelular, de que viemos de um processo evolutivo, de que viemos de um processo que durou milhares, bilhões de anos. Não há espaço aqui para especulação. Deus criou todas as coisas, diz a palavra. A verdadeira ciência, ela sempre vai caminhar de mãos dadas com a Bíblia. A verdadeira ciência vai apontar de que há um Criador de todas as coisas. E quando olhamos para a criação, é essa a conclusão lógica que nós chegamos. Talvez eu esteja falando agora para um médico, para um cientista. Você passou uma vida tentando entender como que o cérebro funciona, como que o coração funciona, como que a visão, o olho humano funciona. Você passou uma vida estudando isso e você não tem todas as respostas, tem? Você não tem. Uma vida e não tem todas as respostas de um único órgão. É porque essa máquina extraordinária que é o corpo humano
foi criada pelo próprio Deus, a sua imagem e semelhança. Quando nós acreditamos na teoria da evolução, nós rebaixamos a espécie humana. Rebaixamos do alto posto da dignidade humana. É por isso que Deus dá dignidade ao ser humano. É por isso que Jesus se importou tanto com os órfãos, com as viúvas, com os pobres, com os doentes, porque para Jesus toda pessoa importa. Para Jesus todo ser humano ele é digno. É por isso que eu e você não deveríamos nunca olhar de uma pessoa de alto para baixo, a não ser se for para ajudá-la a se levantar. Você não é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Somos todos iguais. Não importa a cor da sua pele, não importa seu cabelo, não importa a sua conta bancária, não importa a sua posição social, não importa a sua função pública. Nós todos somos iguais. Filhos e filhas de Deus. Essa é a dignidade humana. E aproveita a posição que você tem para tratar com dignidade aqueles que estão ao seu redor, aqueles que trabalham com você. Todos nós somos seres dignos, porque fomos criados à imagem e semelhança dele. Ele é o Criador, nós as criaturas. Não é maravilhoso pensar num Deus assim? Nessa soberania. Agora, a soberania de Deus, ela não tolhe a liberdade humana. A Bíblia revela o pleno controle de Deus sobre o mundo. Ele predestinou, e aqui está entre aspas, pessoas para serem conformes à imagem de seu Filho. Essa predestinação não é forçosa, não é determinista, não. Tem que haver o nosso aval. Então Deus pode ver antecipadamente todas as decisões individuais que serão tomadas, mas em sua presciência ele não determina quais devem ser estas escolhas. A predestinação bíblica consiste no efetivo propósito de Deus de que todos aqueles que crerem em Cristo sejam salvos. Está lá em Efésios 1, 4 a 10 e João 1, 12. Ou seja, Deus sabe de todas as decisões humanas, mas a presciência divina, o fato dele saber, não interfere na sua decisão. Deus respeita o livre-arbítrio. Deus é amor. Deus é paciência, é longanimidade, Ele é bondade. Ele respeita. Ele respeita o seu livre-arbítrio. O conhecimento divino a respeito daquilo que os homens irão fazer não interfere em suas decisões. A presciência de Deus jamais viola a liberdade humana. Isso tem que ficar claro para nós. Deus respeita a liberdade humana. Agora, olha o dinamismo interno que existe nas três pessoas da divindade. Israel cria na existência de um Deus único. O Novo Testamento estabelece a mesma ênfase quanto à unidade de Deus. Essa ênfase monoteísta não contradiz o conceito cristão de um Deus triuno ou trindade. É o que nós chamamos de a pluralidade da divindade. Embora o Antigo Testamento não ensine explicitamente que Deus é triuno, ele alude à pluralidade interna da divindade. Em textos como Gênesis 1:26, onde Deus diz: façamos o homem à nossa imagem. Ele não está só. Façamos, plural. Várias referências distinguem o Espírito de Deus do próprio Deus. Olha para Gênesis 1, verso 2. Lá diz que no princípio criou Deus todas as coisas e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Um ser distinto. Então você tem ali a imagem de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O apóstolo Paulo vai ensinar que todas as coisas foram criadas por meio do Filho. O Espírito já pairava sobre a água. Então você tem nesse evento do Gênesis a presença dos três seres da divindade. A nossa mente é muito pequena para compreender tudo isso. Mas a nossa proposta é que nós, nos próximos 3 programas, nós vamos estudar de forma mais específica sobre Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito. Por hoje, eu queria lembrar a você de que esse Deus que é soberano, que
criou todas as coisas, que criou eu e você, a imagem e semelhança dele, respeita o livre-arbítrio, mas apela ao nosso sentimento e ao nosso coração, de nós nos relacionarmos com ele. Que tal você buscar essa relação com esse Deus Criador? Que tal compreender mais a respeito dele e dos planos que ele tem para a sua vida? Sim, querido amigo, sim, querida amiga, esse Deus que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, deseja se relacionar com todos nós. Eu espero que eu e você busquemos intencionalmente esta relação, este conhecimento, esta experiência com Deus. E isso envolve, é claro, a oração e o estudo da Bíblia a cada dia, procurando aprofundar nossa caminhada com Deus.